Em sexto lugar, no deserto, Jesus orava. Se no deserto ele foi provado, no deserto ele orou muitas vezes. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas também diz que as multidões o cercavam, mas ele retirava-se para lugares solitários e orava. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus, nós falamos antes sobre a multidão, ele curava, ele se compadecia, ele libertava, ele estava ali com as pessoas, mas nada disso tomou lugar do a sós com o Pai. O que me chama muita atenção é que Jesus curava tantas pessoas, operava tantos milagres. Jesus estava com aquela fama, as pessoas o conheciam e vinham atrás dele, mas isso não tomou lugar da oração de Jesus. Jesus não disse assim: estou curando o suficiente, não preciso mais orar. Mas parece que o texto fala que ele levantou, ele pregava o dia inteiro, ensinava o dia inteiro, curava o dia inteiro, libertava o dia inteiro, e muitas vezes ele passava a noite orando. Jesus buscava intimidade, ele buscava manter esse relacionamento com o Pai. O deserto pode ser um lugar de provação, minha gente, mas também é um lugar de adoração, é um lugar de oração. Se é no deserto que nós somos provados, é no deserto que nós nos prostramos, é no deserto que nós nos humilhamos, é no deserto que nós adoramos, é no deserto que nós oramos. E buscamos a Deus. Amém? O cansaço físico não impedia Jesus de orar. Jesus estava cansado. Às vezes trabalhava das 7 às 12, das 7 às 7 da noite, mas isso não impedia Jesus de orar. Os milagres não impediam Jesus de buscar mais na presença do Pai. Os sinais e maravilhas não tiravam da dependência. O fato dele curar, libertar, ele continuava buscando a dependência do Pai. Se nós fazemos coisas boas, se muitas coisas estão acontecendo através de mim, através de você, mas isso não pode roubar o lugar da oração e da dependência de Deus. Os compromissos não roubavam o tempo de oração e de renovo. Amém? Antes de iniciar o ministério, assim como eu falei da multidão, Jesus começou servindo, que foi transformando água em vinho. Ele encerrou o seu ministério público servindo, que foi curando a orelha, do soldado. Aqui, antes de iniciar o seu ministério, Jesus foi para o deserto orar. Antes de encerrar a sua missão na terra, Jesus foi para o Getsêmani orar. A vida do Filho de Deus, do próprio Deus, foi regada a muita oração. Quanto mais as coisas ficavam difíceis, mais ele orava. Está difícil? Ore. Não deixe que as lutas e as tribulações te desanime de orar. Não está com vontade de orar? Ore assim mesmo. Ore assim mesmo, mesmo sem vontade. Porque a gente não ora porque a gente tem vontade, a gente ora porque a gente precisa. Porque a gente necessita da presença de Deus. Amém? E uma sétima lição desse momento que Jesus está no deserto, além de ser provado e também de orar, no deserto Jesus descansava. O deserto pode representar esse momento de provação, esse momento que nós temos de oração, mas também esse momento de descanso. E me chama muita atenção Marcos 6, 31 a 32, que diz assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo de comer. Olha que agenda lotada. Não tinham tempo de fazer nada, nem de comer direito. Sabe aquele dia que você come na frente do computador, conversando com alguém, falando com o cliente, né, Andréa? Resolvendo o pepino, tentando acertar no inglês. É, mais ou menos isso. Eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus lhes disse, presta atenção: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco.
Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus chama os discípulos para um descanso. Jesus sabia que eles estavam cansados. Jesus sabia que eles estavam exaustos, com fome, talvez com sono, precisando de um momento de refrigério. E Jesus chama os discípulos e diga: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Os compromissos não podem roubar o tempo do descanso. Jesus nos chama para descansar. O bom descanso é metade do trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela, acho que é uma metáfora do fazendeiro do lenhador. O fazendeiro contratou o lenhador que cortava muito bem, trabalhava muito bem, mas só tinha um problema: ele esquecia de amolar o machado. E quanto mais o machado estava cego, mais ele precisava colocar esforço para cortar a lenha. E aí, ele já não produzia mais como ele produzia antes. E o fazendeiro chega para ele e diz assim: o que está acontecendo? Ele diz: não, estou trabalhando no mesmo tanto. E o fazendeiro pergunta: você está amolando o seu machado? Não estou amolando o machado. Ele diz: então tire um tempo do seu dia. Vai amolar o seu machado. Vai descansar. Vai curtir uma preguiça. E tem algum momento, e quando eles estavam atravessando o mar, Jesus deita no barco e dorme. Ele estava cansado. Jesus dormiu nessa travessia, porque muitas vezes curtir uma boa preguiça nos livra da fadiga. Descanse. Aprenda a descansar. Aprenda a fazer nada. Ficar no sofá, olhando para o teto. Aí você fala assim: minha cabeça não para. Muitas vezes não para mesmo, né? O corpo para, mas a mente está igual um peão lá dentro. Rodando, você está pensando um monte de coisa. Fala para você mesmo: mente. Assim como Jesus ordenou o mar para se acalmar, fala: mente, acalma, em nome de Jesus. Fica quieta os pensamentos. Mas aprenda a curtir uma boa preguiça. Aprenda a descansar. Deserto também é lugar de solitude. Lucas 4:42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Jesus queria ficar só. E nos últimos tempos tem sido difícil ficar só, porque a casa virou o ambiente de tudo, né? A casa é o momento da família, a casa virou escritório, a casa virou a escola. O que mais? A casa virou ambiente para tudo. Aí ficou cada vez mais difícil ter um momento só. Mas aprenda, faça alguma coisa, tenha um momento a sós com você mesmo. Jesus muitas vezes ia para o lugar deserto com seus discípulos, mas muitas vezes ele ia sozinho. Porque quem não gosta de solitude, corre o risco de cair na solidão. Estar com pessoas é bom, mas estar com pessoas o tempo todo não é bom. Ter um momento a sós, aquele momento que você está só consigo mesmo. E tem muita gente que não gosta. Conheço pessoas que têm pavor do silêncio. Isso é um grande perigo. E sabe que a multidão insistia, como diz o texto, eles pediram para que eles não deixassem, insistiam para que não os deixassem. Mas Jesus disse: vamos para um lugar deserto. Precisamos descansar. Então o deserto é lugar de provação, mas também é lugar de oração, é lugar de descanso. Descanse. Sem descanso a gente pira, a gente fica doido, estressado. Precisamos aprender a descansar. 8º lugar, já estou acabando. A pandemia precisa acabar, né? Porque vocês perceberam que as mensagens estão ficando mais longas? Antes era só 3 pontinhos, agora é 8, 15, né? Não, 15 pontinhos, está ficando longa. Mas já estou quase acabando já, aguenta aí, esse é o último. Em último lugar, no deserto, Jesus refletia. Mateus 14:13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Quando o texto diz que, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus recebe a notícia de que João Batista tinha morrido, tinha sido assassinado.
E João Batista é parente próximo de Jesus. E Jesus, ouvindo essa notícia, ele se afasta. Ele precisa de um momento para elaborar esse luto. Perdeu seu primo tão querido. Certamente eles brincaram juntos na infância. Certamente eles soltaram pipa juntos quando eram crianças e adolescentes. E agora ele recebe a notícia de que o seu primo, João Batista, havia morrido. E ele vai para o lugar deserto. Porque o isolamento nos coloca face a face com a nossa dor. Quando nós estamos sozinhos, a dor interna, ela aparece mais. Mas se ela não aparecer, a gente não consegue resolver. Jesus vai para um lugar deserto. Se você perdeu pessoas queridas, e aí eu me lembro, e talvez vocês sabem disso também, que quando a pessoa perde alguém muito próximo, alguém muito querido, ela não quer muito contato, ela não quer conversar, ela não quer dialogar, ela até desliga o celular. É exatamente por isso, ela precisa estar só, para dar conta daquele turbilhão de coisas que está dentro dela. É tanto que as pessoas que perdem alguém muito querido, a gente manda uma mensagem. Aprendam isso, dê um tempo ao tempo, não fica perguntando toda hora. Toda vez que você vê a pessoa, ou toda vez que você manda uma mensagem, uma vez, 2, 3 a semana, não pergunte. Isso machuca ainda mais. Talvez você pode dizer que está presente na vida dessa pessoa, dizendo, estou orando por você. Estou intercedendo por você. Porque nesse momento de muita dor, as pessoas elas querem esse tempo para digerir, para elaborar essa angústia interna, essa dor interna. E ela precisa desse tempo. E Jesus, como humano, ele se afasta para elaborar. Mas também Jesus, como Deus, ele se afasta da multidão e das pessoas para refletir, porque a morte de João Batista representa uma nova fase na vida de Jesus. Não é mais a voz no deserto, mas é agora o próprio Cristo que começa a sua missão. É uma nova fase na vida dele. Então ele vai também refletindo sobre essa nova etapa que ele vai enfrentar na vida dele. Assim como a pessoa que perde alguém querido, assim como a família que nasce uma criança, que precisa pensar o que nós vamos fazer daqui para frente. Não somos mais 2, somos 3, somos 4, e a pessoa precisa desse tempo para refletir. Porque deserto não é lugar de desespero. Deserto é lugar de ser amparado por Deus. Amém? Deserto não é lugar de desesperar, mas é lugar de ser amparado na presença de Deus. Deserto não é lugar de quem desiste. Deserto é lugar de quem insiste e quer seguir em frente. Na força do Espírito Santo, na força de Deus. Amém? Eu quero concluir trazendo aqui algumas reflexões sobre toda essa passagem, esses momentos de Jesus na multidão e no deserto, dizendo que a empatia pela multidão, que era exatamente isso que Jesus tinha, não deve dar lugar à idolatria. Ter empatia com as pessoas não pode me colocar no lugar de ser um ídolo, venerado pelas pessoas. A multidão não pode tomar o lugar do deserto. Por isso que Jesus estava na multidão, mas sempre também ele estava no deserto. Um não pode tomar o lugar do outro. A multidão é lugar, é o momento de doar, é o momento de fazer. O deserto é o lugar de receber de Deus. É o lugar de se encher de Deus e de ser renovado por Deus. O deserto pode estar vazio de pessoas, mas jamais estará vazio de Deus. Amém? Na multidão, eu supro as necessidades das pessoas, mas no deserto, eu supro as minhas necessidades. E o ajuntamento, ele é tão importante quanto o isolamento. É muito bom estar com as pessoas. Aquele churrasco, aquele aniversário, aquela festa, aquela aglomeração sem máscara, oh, que saudade, né? Mas o isolamento também é importante. O a sós, a solitude, ela é muito importante.